7h28 em Campos. Muito bom dia para você que nos ouve, você que nos assiste também pelo streaming aí no Face, nos acompanhe em nossa página oficial, né, do Facebook, Folha FM 98,3, do YouTube, no podcast e logo mais às 17h, reprise na Plena TV deste programa de hoje, que tem o prazer de receber aqui o Gilberto Gomes, que é secretário de comunicação do PT em Campos e também universitário, e o Heraldo Duarte. Eu começo pelo Gilberto, trazendo o bom dia dele, e só dar um recado para o pessoal que participa aí com a gente, né, interage aí conosco na nossa página. Nem acho que precisa disso, mas dentro do campo do bom senso, né, com suas palavras e opiniões verdadeiras e essa coisa toda, é o que a gente exige ali na nossa página. Fora isso, a gente exclui e bloqueia. Mas, de qualquer forma, está liberado lá para você expor o seu pensamento de forma, principalmente, né, a contribuir no debate. O que fazemos aqui é agradecer já de antemão. Gilberto, muito obrigado pela sua presença. Trago só o seu bom dia, daí trago do Heraldo e a gente começa com o Aloysio e vocês e a gente continua. Gilberto, bom dia, seja bem-vindo aí a este Folha no Ar, primeira edição. Cláudio, muito obrigado, meu amigo, sempre um prazer, obrigado pelo convite também, Aloysio, sempre um prazer estar aqui na Folha. Bom dia, Heraldo, tenho certeza que a gente vai ter um programa bem interessante aí para frente, vamos explorar as contradições, dentro do limite aí, como o Cláudio pontuou aí nos comentários também, contar com as contribuições dos colegas, ouvintes e internautas. Claro. Heraldo Duarte também é universitário e participa com a gente nesse programa, nos honra aí com sua presença, mesmo que virtual. Esse é aquele tipo de programa, né, Luiz, que a gente gostaria de fazer, ou a gente gosta de fazer ao vivo, olhando aqui olho no olho, mas, né, com a tecnologia e com essa pandemia, a gente tem que entender essa distância. Mas, de qualquer maneira, é sempre um prazer recebê-lo aqui, meu caro Heraldo Duarte. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia Luísio, bom dia Cláudio, bom dia Gilberto, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar participando desse programa Folha no Ar, agradecendo também a vocês, agradeço aos ouvintes, e aos patrocinadores, todas as pessoas que ajudam esse programa a estar no ar e a trazer informações para os lares campistas. Bem, bom dia, de novo, começar fazendo agradecimento ao Heraldo, porque eu saí de férias no final da primeira quinzena de fevereiro. E eu tinha 2 dias ainda para fazer, segunda e terça-feira. Uma segunda e uma terça, e a Arnaldo assumiria na quarta. E eu havia combinado de fazer, eu não me lembro agora a ordem, com o Heraldo e a historiadora, diretora do Arquivo Público Municipal de Campos, a Rafaela Machado. Um seria na segunda, um seria na terça. E aí eu tive uma macumba cibernética muito brava, que eu quebrei o iPhone no sábado e o computador no domingo. Então fiquei totalmente ilhado, então impossibilitado de fazer. Eu falei com o Cláudio e com o Arnaldo, eles assumiram a partir de segunda-feira. E, logicamente, eu tinha um compromisso ético com o Heraldo e com a Rafaela. A Rafaela eu vou fazer na minha semana seguinte, tem essa próxima agora, que é de Arnaldo, da outra. Na terça-feira, na segunda terça-feira daqui em diante, e com o Heraldo havia marcado para sexta-feira, que, né, quando deu para encaixar na agenda dele. E aí seria só ele. Pensei na ideia de fazer um debate entre direita e esquerda, mas o compromisso ético que eu tinha era com ele, e ele se mostrou aberto, chamei o Gilberto, que também aceitou prontamente, mas o debate está acontecendo por um compromisso ético pela citação do Heraldo. Então, agradecer ao Heraldo, porque esse debate ocorre por conta disso, que demonstra, tanto da parte do Heraldo quanto da parte do Gilberto, o compromisso que todos nós deveríamos ter, independente da orientação política, que é com a democracia, né? E ambos demonstraram ter. Então, obrigado, Heraldo, obrigado, Gilberto. Isso posto, vou repetir aqui o Rhodes Lima, o narrador oficial do canal Combate. Calce suas luvas e coloque seu protetor bucal.
Vamos ao combate. Vou começar com um factual. O jornal está sempre escravo do factual, né? Teve uma entrevista do Lula ontem ao Reinaldo Azevedo, que foi um crítico ferrenho dos governos do PT, como é hoje um crítico ferrenho ao governo Bolsonaro, né? Criou, inclusive, a expressão petralha, a criação dele. Gosto ou não do Reinaldo Azevedo, é um jornalista de uma erudição fantástica, né? Uma bagagem enorme. E deu outra entrevista para o Lula. Eu estava tirando o Folha no Ar de ontem com a médica infectologista Andréa Moreira, só pude ouvir o primeiro terço da entrevista. Mas, até onde vi, Lula, já tive a oportunidade de entrevistá-lo em dezembro de 2014, pessoalmente, ali no Ramada, antes dele ir ao IFE fazer um comício ali na Praça do Liceu. E realmente o Lula é uma figura muito carismática, um excelente entrevistado. Gosto ou não de Lula. Não estou fazendo apologia, mas assim, estou admitindo, enquanto jornalista, que foi um dos grandes entrevistados que eu tive a oportunidade de estar frente a frente, como Brizola, como Fernando Henrique, como Ulisses Guimarães, como Mário Covas, pessoas que ao longo da vida eu tive a honra de poder entrevistar. Como entrevistei também o Flávio Bolsonaro, como entrevistei, no mesmo dia, isso foi antes da eleição de 2018, o Marcelo Freixo e o Flávio Bolsonaro. Publiquei os dois juntos. Mas, enfim, no factual aqui, o Raul Palácio, reitor da UENF, então, reitora do Gilberto, o Gilberto, curso de Administração Pública na UENF, e o Heraldo, Ciências Sociais na UF, reitor do Gilberto. Ele pergunta aqui a ambos. Raul Palácio, gostaria de saber a opinião de ambos os entrevistados em relação à entrevista de ontem do Lula, que o Lula deu para o Reinaldo Azevedo. Começo, vou inverter agora, do Heraldo, depois para o Gilberto. Olha, aí eu vou ter que confessar que eu não assisti a entrevista, só fiquei sabendo da entrevista ontem à noite, não consegui acompanhar a entrevista do Lula ao jornalista Reinaldo Azevedo, então não tenho muito a comentar, infelizmente. Até eu fui pego de surpresa com essa pergunta, né? Não sei muito do que se tratou. Mas da repercussão que você deve ter visto nas redes sociais, você achou o quê? O Lula é um candidato, já foi presidente, né? Um presidenciável de peso, e justamente com o encontro dele com um jornalista que foi muito crítico ao PT, escreveu livros, aí o próprio termo petralha, eu acho que você falou, que vem do Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo se colocava até certo tempo, né, dentro do espectro conservador da política brasileira. Não sei como ele se posiciona atualmente. Com certeza essa entrevista tem a fórmula de gerar aquele interesse, justamente por concentrar dois indivíduos tão antagônicos, né? Apesar de que um seja da política, outro do jornalismo. E a repercussão, é claro que eu quero assistir, com certeza, né? Eu assisto bastante aqui em casa, mas realmente me pegou de surpresa essa entrevista ontem, não acompanhei outras coisas. Mas, assim, pelo que eu vi aqui da repercussão das redes sociais, muitas pessoas ficaram até assustadas, né? Com o tom amistoso, né, da entrevista. De fato, o Lula é muito carismático, ele consegue ter essa comunicação muito melhor até que o Bolsonaro, nesse sentido de conseguir trazer uma simpatia, né? E é essa análise que eu faço, né, sem entrar no conteúdo, porque realmente eu não cheguei a ver, falha minha. Certo. Eu, por outro lado, pude acompanhar quase que toda a entrevista, não acompanhei toda porque estava com algumas tarefas também no horário, mas digamos que 70% eu pude acompanhar. O Aloysio acompanhou só o primeiro bloco, né, Aloysio? Eu acompanhei, na verdade, os últimos 2 blocos, assim, de forma mais completa. A entrevista, para mim, ela demonstrou mais uma vez a disposição do Lula em ter um diálogo franco, claro e muito honesto
né, com as pretensões do PT nessas eleições, né? Como vocês muito bem pontuaram, o Heraldo destacou, né? O fato de ser uma entrevista antagônica entre duas figuras antagônicas tende a chamar a atenção. E o Reinaldo Azevedo ele tem tido um papel muito importante nos últimos anos, principalmente em relação ao Lava Jato, né? Ele foi um dos primeiros jornalistas a começar a questionar os métodos da operação, a forma como determinadas peculiaridades da operação, né, elas eram quase que exclusivas ao Lula, subvertendo mesmo algumas práticas de justiça, antes mesmo da gente ter acesso às mensagens da Vaza Jato, que foram reveladas pelo hacker de Araraquara e pelo The Intercept, com Glenn Greenwald. E, para mim, destaca muito, né, assim, a forma como o Reinaldo Azevedo conseguiu, de fato, demonstrar ser um jornalista ético e conseguiu conduzir uma entrevista com o Lula que, na minha opinião, até conversava aqui antes de abrir a transmissão, conversava com o Luiz, né? Uma entrevista que o Lula mandou vários recados. Ele mandou alguns recados para os empresários, mandou alguns recados para o centro, rebateu o argumento da polarização, que a gente vai discutir aqui também, em que tentam colocá-lo num extremo, que ele nunca ocupou, diga-se de passagem. E, enfim, parece estar bem disposto. O Edmundo fez depois o Aloysio pode até repercutir para finalizar, o Edmundo fez um bom comentário no blog dele, né, na Folha, a respeito da postura do Lula na entrevista. Eu acho que vale a pena também para quem tiver curiosidade com as repercussões da entrevista de ontem. Só para finalizar a entrevista do Lula, que tem os temas pré-pautados, me pareceu, pelo que eu ouvi, não vi a entrevista toda, mas pelo que eu ouvi e pelo que eu li do Edmundo, e li também de outros comentaristas, me parece que Lula joga com a possibilidade de fazer um segundo turno não com o Bolsonaro, mas com alguém no centro. Lula é uma pessoa muito, muito, muito... que é uma possibilidade, logicamente, são 18 meses até as urnas, né? Muito tempo para a gente ter qualquer previsão precisa, mas muitos analistas avaliam que quer continuar com o desgaste que está tendo por conta da condição errática da pandemia e a crise econômica dela divina, que é inevitável, e agora, sobretudo, com a cisão com as Forças Armadas, né, que Bolsonaro pode não estar no segundo turno. Então, me parece que o Lula joga com essa possibilidade a partir da entrevista, tá? Ele se aproxima do centro, que é verdade, Lula... O PT tem uma ala mais à esquerda, inclusive você, Gilberto, pertence a ela. Lula sempre foi da ala mais moderada, da ala social-democrata, digamos, do grupo, né? E me parece que ele está antecipando essa possibilidade. A impressão que me deu, né? Eu ainda não vi a entrevista toda, mas pelo que eu li do Edmundo, pelo que pouco que eu vi e as análises que eu li, me parece isso. Mas antes de entrar no tema pré-pautado, tem uma outra intervenção aqui, do telespectador, o Danilo Dutra. Eu citei aqui a cisão com os militares, a maior crise militar aberta desde 85, desde o período da redemocratização brasileira. 3 comandantes das 3 forças e um ministro de defesa, né, desligados. Ministro Bolsonaro pediu o cargo porque queria demitir, na verdade, o comandante do Exército, o general Pujol, e os comandantes da Marinha e da Aeronáutica, em solidariedade, iam entregar os cargos. Bolsonaro se antecipou, o Braga Neto foi mudado para o Ministério da Defesa, general também, foi interventor do Rio de Janeiro, se antecipou e os desligou. É a maior crise militar que a gente tem, eu acho que desde que Geisel demitiu o Silvio Frota, na época do Ministério da Guerra. O Gaspar narra isso muito bem naqueles 5 livros dele, né? Para fazer extensão lenta e gradual, com a anistia e tal. Foi a maior crise desde a demissão do Silvio Frota. E o Danilo Dutra pergunta aqui para vocês. Gostaria que comentasse sobre a demissão dos... Silvio Frota foi nos 70, tá? Mas vamos lá. Sim. Danilo Dutra. Gostaria que comentasse sobre a demissão dos comandantes das 3 forças
e do ministro da Defesa na última semana. Comecei com o Heraldo, agora começo com você, Gilberto. Então, Luiz, agradecer a pergunta do colega Danilo, do amigo Danilo, inclusive. Conheço o Danilo há bastante tempo, um amigo, inclusive, de Partido dos Trabalhadores também. É uma das maiores, sem dúvida, crises militares dos últimos tempos. Ela destaca que Bolsonaro, sim, está disposto, né, a tensionar a atuação das Forças Armadas nos mais diversos contextos. A gente não tem muita clareza, diversos analistas políticos indicam que pode ser uma movimentação de Bolsonaro que ameace mais a democracia, pode ser uma tomada de posição de Bolsonaro em relação ao lockdown, que inclusive é a possibilidade mais clara nesse momento, de que de alguma forma ele tentasse usar as Forças Armadas para pressionar os estados, né, que estão fazendo lockdown, que estão adotando medidas de restrição. E é interessante a gente observar, você falou do Geisel, né, Luísio? O próprio Geisel, que, salvo engano, mas tenho praticamente certeza que foi o Geisel, se não foi o Geisel foi o Figueiredo, que tem um livro em que ele destaca de forma negativa a presença de alguns militares na política, e ele cita lá no início, né, isso talvez início da década de 90, talvez, figuras como cita a figura do Bolsonaro nesse livro, né? Então, como algo que pudesse, isso foi o Geisel mesmo. E perdão, foi Ernesto. Na verdade, é bom frisar para a história. Haviam dois irmãos generais, o Orlando Geisel, que era linha dura, e o Ernesto Geisel, que era da escola do Castelo Branco, do Golbery, que foi presidente. A menção que você cita é do Ernesto Geisel, e ele literalmente chama Bolsonaro de um mau soldado. Isso. E eu trago esse ponto para destacar, né? A figura de Bolsonaro não é benquista dessa maneira por diversos setores, né, das Forças Armadas, o alto generalato, que são figuras muito mais intelectuais que estão ali dentro, né, que têm ampla formação acadêmica, não somente uma formação militar, mas possuem, enfim, uma bagagem bem elevada e não estão dispostos a tensionar a democracia e assumirem qualquer posição de golpe nesse momento, né? Eu acredito que eles têm uma confiança muito grande na presença do Mourão como vice e não estão dispostos a tensionar essa relação nessa maneira, né? A própria saída do ministro, eu acredito que foi muito em cima disso, de uma decisão que não partiu somente dele, mas de uma compreensão ali do alto generalato das Forças Armadas, né? De que não estão dispostos a comprar essa ideia de ameaçar a democracia nesse momento, de qualquer forma que seja. Seria um prejuízo muito grande para as Forças Armadas e creio eu que para os próximos contextos, próximos anos, a gente dificilmente vai ter qualquer tipo de intervenção desse tipo. Para finalizar e para pontuar, muita atenção, na minha opinião, para a forma como as polícias militares dos estados estão sendo tensionadas, né? Uma vez que sem poder sobre as Forças Armadas, eu creio que a tentativa agora, a gente teve o caso na Bahia, que eu gostaria até de comentar mais tarde, as forças das polícias militares tendem a ser utilizadas talvez como massa de manobra em uma eventual crise mais intensa do governo Bolsonaro, inclusive até numa eventual derrota em 2022. Heraldo. Infelizmente, os militares têm uma centralidade no Brasil que vem desde o fim da monarquia, se deu por um golpe, né, do Exército, que logo instalou a República da Espada, Marechal Floriano, Marechal Deodoro Peixoto. De lá para cá, os militares passam a ser um fiel da balança na República, né, já assim como já estavam no final do Império Brasileiro, dando poder ali e tirando o poder no caso, o imperador e alguns gabinetes sucessivamente, né? A história brasileira é uma história de golpes militares, ou golpes apoiados pelos militares, ou no qual os militares tiveram uma certa influência. Eu acho isso muito ruim para o Brasil, porque, infelizmente, os militares eu vejo como uma corporação que tem seus interesses também, né? E que nem sempre esses interesses estão alinhados com questões ideológicas, por questões dessas ideologias, desses partidos, desses candidatos, né, e às vezes nem com frações extensas da população. E aí, muitas das vezes, no noticiário, aparece que certas camadas dos militares estavam descontentes
por questões salariais e etc., né? E, por fim, eles vão fazer aquela pressão, a pressão sindical, como eles não podem fazer greve, eles, de algum modo, vão tentar entrar na política. E o presidente Bolsonaro, como sempre fez esses acenos aos militares, acabou, né, culminou que os militares os aceitaram e embarcaram com uma série de generais no governo. A saída dos generais, dos comandantes, né, no caso, tanto general, brigadeiro e almirante, é algo ruim, né, de fato, porque passa ali que houve um desgaste, houve uma tensão ali entre o presidente e o chefe das Forças Armadas, ou em especial ao general Pujol, como você falou, os outros dois foram, né, na mesma conta por acharem devido. É um movimento que aconteceu também, né, como eu até comentei, no Banco do Brasil também, que alguns diretores saíram do Banco do Brasil. Eu creio que o presidente Bolsonaro ele tem essa característica de ficar microgerenciando as instituições, tanto o Exército quanto as empresas, o que acaba que causa um desconforto, né, na cúpula militar, na cúpula das empresas de capital misto, como o Banco do Brasil e Petrobras. Eu vejo isso mais como um problema da pessoa do presidente, que tem essa característica de querer, de desejar, né, e de gerenciar as pautas. E aí, se o indivíduo não agrada muito, ele logo tira, né? Acaba que faz essa troca do que como um iminente risco à democracia. E aí eu vou dizer o porquê, né? Porque eu acho que é preciso uma construção muito mais forte do que o chefe das Forças Armadas para que se dê um golpe ou se caminhe para um golpe, né? E esse consenso eu acho que o Bolsonaro não tem ainda nos vários rankings, né, das Forças Armadas, tanto dos oficiais generais quanto dos suboficiais. Então, eu acho que é uma coisa mesmo ali de algum desafeto, algum problema que ele tem, já foi explorado algumas vezes, né? Uma vez que ele foi dar a mão para o general Pujol, o general estendeu o ombro, não sei se vocês viram esse vídeo, né? Cotovelo, Então, eu acho que vinha ali uma tensão, né, de longa data, e ele, como não leva desaforo para casa, acabou tensionando e trocando. Eu não vejo nisso ainda um problema, né? Pode vir a escalar, de fato, um problema da democracia, mas eu acho que se dá mais por questões pessoais, da característica do presidente governar, se intrometendo, né, muito nos órgãos, tanto de Estado quanto de governo, do que realmente uma ameaça mais séria. Assim é a minha opinião. Vamos entrar para a pauta pré-determinada desse bloco. O que vocês acham? Eu começo por você, Heraldo, da politização da pandemia. Se você considera, eu acho, a minha opinião é que é um dos principais causadores, né? Mas, enfim, não é uma opinião que interessa de vocês. Se a polarização da pandemia e do vírus, pelo fato de ter nascido na China, pelo fato da vacina, que por enquanto é a que a gente conta aí, que é a Sinovac, ser feita por uma parceria do Butantan, estimulada pelo governador Dória de São Paulo, que é um presidenciável também para 2022, e ser feita com o laboratório chinês Sinovac, e se a vacina que a gente conta, por enquanto, até o presente momento, a gente tem só um pouco de AstraZeneca, o resto é Coronavac mesmo, né, com o laboratório chinês. Se vocês acham que isso trouxe o Brasil para essa condição de principal epicentro mundial da doença? Olha, eu desde o início eu acompanhei a pandemia, inclusive fiquei muito desesperado inicialmente com as notícias e com a letalidade do próprio vírus, as notícias que vinham do exterior. E, de fato, né, a pandemia ela foi completamente politizada. E aí, tanto por alguns fatores que vão independer do presidente da República, também pela própria ação do presidente. Eu acho que Bolsonaro chamou para si muitas das responsabilidades quando ele trouxe, em algumas falas, questões sobre a vacina, ao chamar de gripezinha, ao falar sobre a questão de aglomeração, ao falar do uso de máscara. Ele sempre está dando essas declarações, e como ele é a autoridade máxima, né, o chefe da União,
ele acaba politizando, porque ele é um agente político e seu discurso sempre vai trazer aí esse tom político, né? Por outro lado, Dória também, né, na contramão, ao trazer a Coronavac, ao defender o distanciamento, que é, de fato, uma medida científica, né, ele traz uma outra polarização, e aí surgiu esses dois blocos que eu vejo principais, que foi um bloco ao lado do Dória e outro bloco ao lado do Bolsonaro, né, que ficaram ali no ano passado, foram alvo dos principais atritos, uma vez que o Lula não era um agente político qualificado, porque pela questão das condenações e por não estar elegível, ele não atuava de maneira como vem atuando nesse ano, né? E essa politização, ela, no final das contas, ela acaba transformando, né, uma discussão que tem um caráter técnico e científico numa discussão ideológica. E aí muitas pessoas vão utilizar máscara ou deixar de utilizar máscara ou agir de maneira imprudente, se aglomerando, enfim, porque confiam no presidente, porque acham que estão sendo enganados, como a própria questão da China, né? Acham que a China pode colocar aí um cavalo de Troia nas vacinas, né? Enfim, isso daí também é uma coisa que até no exterior tem. Eu acompanho alguns cartunistas, né, estadunidenses, lá tem ali os cartoons com a vacina, né? O grupo anti-vacina que vai argumentar que essas vacinas estão aí batizadas com alguma coisa. Enfim, eu acho que o Bolsonaro acaba pegando esses discursos também, assim como a esquerda brasileira pega muita coisa da esquerda estadunidense e europeia, o Bolsonaro também pega muita coisa da direita estadunidense também, né? E os tópicos que inundam lá a cabeça do Trump, do pessoal do Trump, também chega aqui, né? Por meio dos influenciadores dessa turma aí que está mais atenta, e acabam fazendo a cabeça do presidente nessas posturas, principalmente a postura anti-China, né, que é muito forte nos Estados Unidos, acaba chegando aqui essa desconfiança. E essa politização excessiva, ela acaba escondendo, acaba escondendo, né, a própria letalidade, o perigo do vírus, vidas humanas estão perdendo, e acaba também, por outro lado, colocando o presidente como principal responsável, né, pelas questões, e aí até pelas falhas, né, pelas mortes. Enquanto a gente sabe que é uma pactuação dos entes federativos, o governo estadual, o município, por exemplo, né, as medidas de contenção na cidade, as medidas de relaxamento foram feitas tanto pelo prefeito Rafael Diniz quanto pelo atual prefeito Vladimir Garotinho. Houve em Campos do Goytacazes tentativa de fazer um hospital de campanha, que inclusive o Tribunal de Contas da União agora vai investigar o porquê que hospitais de campanhas foram fechados. E isso daí também é um ônus que esses governantes têm, mas por conta do presidente Bolsonaro, de maneira desastrada, ficar dando declarações todo dia, só sai a cara, né, do bendito como o principal responsável, né? Mas é claro que há uma responsabilidade, né, de outros entes federativos do Estado e do município, mas o presidente, né, eu acho que o presidente deveria deixar o ministro da Saúde falar mais e aparecer mais, ao invés de ficar falando, fazer algumas declarações que eu acho até declarações desnecessárias e que acabam desgastando politicamente, né, e politizando ainda mais a questão. Certo. Gilberto? Então, Luiz, eu vou pegar vários ganchos até da fala do Heraldo, porque tem vários pontos reveladores, inclusive, né? Pegar muito que o Heraldo traz essa questão do Bolsonaro se referenciar muito pela política norte-americana, assim, isso não é apenas referência, isso é decisão de gabinete. A forma como a comunicação se estabeleceu no governo Bolsonaro, ela tem algumas coisas muito claras para além da influência, né? É de fato pensado, orquestrado, estudado, analisado a forma como o próprio Trump se utilizava de diversos pronunciamentos polêmicos, de diversas notícias falsas, para, de certa forma, atenuar outras instabilidades e outras crises do governo. Isso aí a gente está falando do que Steve Bannon vem apontando para essa turma nos Estados Unidos e contribuindo também no Brasil há muito tempo. Então, Bolsonaro não somente politizou por acaso, ele politizou de forma consciente no início da pandemia, vendo ali uma possibilidade clara de afastar diversas crises do governo, como ele tem feito o tempo todo. Assim, as declarações polêmicas de Bolsonaro
não são por acaso, elas têm sido muito bem pensadas nesse momento, né? Agora, isso tem um custo para a sociedade gigantesco, né? Esses posicionamentos polêmicos, eles induzem a população, como o Heraldo inclusive destacou, a diversas falhas. Quando ele relativiza o uso da máscara, como recentemente ele fez, por exemplo, a população sente maior liberdade em não usar a máscara. Quando ele vai nadar na praia em plena pandemia, aglomerando centenas de pessoas, ele está, de certa forma, legitimando as pessoas que querem ir para a praia em plena pandemia. Então, quando a gente observa esses posicionamentos, as polêmicas que o presidente assume, essa politização massiva da pandemia, e a todo momento o Heraldo falou assim, de trazer para si, ela não é por acaso, né? Quem politizou a pandemia desde o começo foi o Bolsonaro. E aí a gente vai pegar desde lá no começo, quando ele falou que era uma gripezinha, do histórico de atleta. Tem um vídeo circulando, inclusive, que quando um jornalista colocou a possibilidade do Brasil alcançar 200 mil mortes, ele colocou ali o quê? Né? Como se fosse algo impossível de acontecer, né? No Brasil. Não, isso daí não é possível. Então, tudo isso aponta para a gente, e para mim destaca, inclusive, algo ainda maior. Vocês colocaram bem a questão do Dória em São Paulo, que se esforçou pela vacina, que talvez tenha politizado também. Enfim, é um presidenciável que está colocado no jogo, mas se não fosse o campo progressista, se não fosse o campo de esquerda atuando fortemente, principalmente no Congresso, a situação da pandemia estaria muito pior hoje, muito pior. A gente não teria auxílio emergencial, a gente não teria tido um auxílio emergencial no valor de R$600, que atenuou muito a pandemia, que conseguiu deixar algumas pessoas em casa. A gente não teria, muito provavelmente, vacinas ainda sem a pressão do Congresso, sem a atuação das forças de oposição. A gente não teria tido lockdown, muito provavelmente, porque ele era rechaçado desde o início. E aí eu até gostaria de pontuar, porque tem uma politização muito grande, principalmente quando a gente fala de pandemia, tem as subpolitizações, né? Tem a politização do lockdown, tem a politização dos medicamentos. Quando foi colocado, por exemplo, o discurso, né, de medicamentos sem comprovação científica, que não só eram, como ainda são estimulados por diversas forças políticas ligadas ao Bolsonaro. E até que eu quero colocar uma questão aqui. O fato, né, da figura do Bolsonaro ser colocada como central, responsável por tudo isso, todo esse caos que a gente está vivendo, não é só porque o Bolsonaro fala, mas é porque o bolsonarismo representa isso e é reproduzido por diversas outras figuras políticas ligadas ao Bolsonaro e legitimadas pelo Bolsonaro, né? A gente tem que observar, por exemplo, a forma como essas forças políticas estão politizando desde o início o lockdown, estão politizando os hospitais de campanha que o Heraldo citou. Eu fiz um comentário no Twitter há pouco tempo, né? Antes mesmo dos escândalos de corrupção aparecerem em relação aos hospitais de campanha, já haviam manifestações aqui em Campos pedindo o fechamento do hospital de campanha. E no estado do Rio de Janeiro, que já diziam que aquilo ali era desperdício de dinheiro, né? Então a gente também tem que pontuar, né? Que eu também pontuo muito isso em relação ao Lava Jato, né? Que são operações judiciais destrutivas, né? Que ao investigar alguma empresa ou algum caso de corrupção, elas não somente buscam os culpados, mas elas destroem o objeto. Como a Lava Jato destruiu algumas empresas, né, os empregos, que a gente pode conversar mais para frente. E no caso dos hospitais de campanha, a gente viu que eles acabaram. Um hospital de campanha hoje em Campos, com certeza, estaria ajudando muito a nossa cidade. A própria politização do lockdown, né, há uma politização muito grande de diversos grupos bolsonaristas, que o lockdown ele é prejudicial, porque ele prejudica o trabalhador, as pessoas vão passar fome. Né? Isso vindo de um grupo que jamais se preocupou com qualquer política social. A gente via durante a campanha diversas críticas a políticas sociais implantadas pelo PT. As pessoas, muitas delas, nunca se preocuparam com a fome. E, de repente, interessa discutir a fome e colocar a fome como uma consequência trágica do lockdown, que é uma ferramenta, infelizmente, né? Uma ferramenta de fato restritiva, que priva a liberdade em algum sentido das pessoas, porém extremamente necessária. E quando bem aplicado, apresentou resultados extremamente positivos. A gente não precisa falar da China, a gente pode trazer, por exemplo, de Araraquara, no interior de São Paulo, que aplicou o lockdown por 15 dias muito bem e conseguiu zerar as mortes por Covid, se eu não me engano, por 3 ou 4 dias seguidos, né? E também manteve ali um nível muito baixo de mortes por Covid nos dias seguintes. Então, é desse tipo de experiência que a gente destaca. Eu concordo com o Heraldo que quem é uma figura política, né, vai ter tudo que ela fala é político. Tudo que o Bolsonaro fala é político, sem dúvida alguma. Mas a politização ela vai além. Quando ela tem o interesse de subverter a opinião pública, trazendo para si
algum interesse, né? Como, por exemplo, em março, né, de 2020, o Bolsonaro disse que a pandemia ela tinha um viés econômico da China de desestabilizar a economia no mundo e fazer a economia chinesa, enfim, do mais alto nível de conspiração possível, né? Eu queria ter uma pergunta, são 8h03, vamos para o intervalo, ou você quer fazer alguma pergunta? Não, vamos ao intervalo, tem várias intervenções aqui, o pessoal concordando. Tem um grupo também. Também aqui no... no grupo. E aí a gente segue a do grupo aí também, e algumas aqui, naturalmente, do streaming. No próximo bloco Eu já fiz duas do streaming, né, nesse bloco, né? Também. E já são 8h04. Tem um reverbzinho aí, mas acho que pode ser tranquilo. Rapidamente ao intervalo no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e... Eu só posso falar só uma coisa? Deve. Um comentarista aqui, João da Costa Cunha, falou que as metáforas que a gente fez sobre luta e combate, que seriam razoadas, que não daria violência. O João da Costa Cunha, quem tem um filme sobre isso é o Woody Allen, né? Já tem filme sobre tudo, mas assim, ironia. É uma ironia. Vai ser uma ironia. E talvez para quem não conheça a luta, eu sei, o Heraldo não sei se pratica, o Gilberto eu sei que é karateca. Luta não tem nada a ver com briga, né? São duas coisas completamente diferentes. Luta tem regra, né? Tem regra. E a luta sim se aproxima do confronto dialético, a briga não, né? Então só para fazer essa distinção. Luta não é briga. E geralmente o lutador que entra na briga perde a luta, né? Mas é isso, vamos para o intervalo. E, se me permite, é por isso que o mundo está muito chato. As pessoas não entendem mais algumas coisas e querem levar tudo a ferro e fogo e preto no branco. E preto no branco só a Folha da Manhã, que sai impressa amanhã cedinho nas bancas e nas casas dos assinantes também. Relaxa, senão fica difícil com toda essa pandemia aí, o negócio fica feio. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias. Voltamos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição.